TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara de Campinas, onde vai acontecer a reunião da Comissão de Educação e Esporte. Comissão aí que tem como presidente o vereador Gustavo Peta. Todos os vereadores já estão posicionados, o público também compareceu. Então, tudo que for discutido aqui, abordado, você acompanha a partir de agora com a gente, ao vivo, então não saia daí. Bom, boa tarde a todos. Gostaria então de dar início à nossa reunião da Comissão de Educação e Esporte. Já está aqui comigo, aqui na mesa dos nossos trabalhos, o vereador, membro titular dessa comissão, o vereador professor Alberto, e vereador também titular dessa comissão, o vereador Permínio Monteiro. Então, com o quórum já garantido aqui da comissão, a gente gostaria de dar início aos trabalhos da comissão. Nós estamos, num primeiro momento, analisando vários pareceres de projetos no âmbito da Comissão de Educação. Então, eu vou, no primeiro momento, repassar esses projetos que estão sendo votados aqui pelos integrantes da comissão e, logo depois, nós vamos para o segundo ponto de pauta dos nossos trabalhos hoje, que é um debate sobre o programa Mais Educação nas escolas municipais de Campinas. Um programa que já existiu no âmbito do governo federal, mas que foi encerrado no último período pelo próprio governo federal e que agora há uma discussão, a possibilidade de se reeditar esse programa a partir do próprio município de Campinas. Então, nós já temos aqui a presença do professor Luiz Marighetti, que é diretor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, que a gente gostaria de agradecer a presença, do Renato Nucci Júnior, que representa aqui a Associação de Pais de Alunos da Rede Municipal, e também depois vamos anunciar a presença de outros representantes aqui. Então, nesse primeiro ponto de pauta, que na verdade eu estou até invertendo para que a gente possa depois se concentrar no debate sobre o Mais Educação e a Cultura nas Escolas, são discussão e votação de alguns pareceres. Então, ponto 2, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Zé Carlos, relacionados ao processo número 229.743, que revoga a Lei 12.551, de 10 de maio de 2006, que denomina a Praça Rafael de Santo, uma praça do município de Campinas. Então, com um parecer favorável, eu acompanho o voto do relator. Acompanho também o voto do relator. O próprio vereador Permínio Não, o relator é o vereador Zé Carlos. Tá, eu acompanho o voto do relator, meu voto é favorável, senhor presidente. Então, item 2, aprovado. Item 3, discussão e votação do parecer exarado pelo vereador Zé Carlos, favorável ao PLO 107/2019, processo 229.861, de autoria do senhor Luiz Ossini, que institui o Dia Municipal do Contador e da Contadora de Histórias. Acompanho o parecer favorável. Meu voto é favorável, acompanho o relator. Acompanho o relator, meu voto é favorável. Então, item 3, aprovado. Item 4, discussão e votação do parecer exarado pelo vereador Zé Carlos, favorável ao PLO 122/2019, processo 230.036, de autoria do senhor Luiz Ossini, que institui a Semana Municipal da Agricultura Familiar no município de Campinas. Acompanho o parecer favorável. Também acompanho, senhor presidente. Acompanho, meu voto é favorável. Item 4, aprovado. Item 5, discussão e votação do parecer exarado pelo vereador Zé Carlos, favorável ao PLO 122/2019, processo 230.036, de autoria do senhor Luiz Ossini, que institui a Semana Municipal da Agricultura Familiar no município de Campinas. Meu voto é favorável ao parecer. Senhor presidente, o item 4, então, não é o mesmo? Acho que é uma redundância aqui. 122, 122, o 4 e o 5, nós já votamos, é redundante, né? Por um erro aqui na pauta dos trabalhos, o senhor tem toda a razão, vereador professor Alberto, o item 5 é o mesmo que o 4 e já está aprovado.
Item 6, discussão e votação do parecer exarado pelo vereador Zé Carlos, favorável ao PLO 132/2019, processo 230.089, de autoria do senhor Gilberto Vermelho, que denomina Praça Saulo Bacchiani de Oliveira uma praça pública do município de Campinas. Acompanho o parecer favorável. Também favorável, senhor presidente. Acompanho o relator, meu voto é favorável. Item 6, aprovado. Item 7, discussão e votação do parecer exarado pelo vereador Zé Carlos, favorável ao PLO 156/2019, processo 230.282, de autoria do senhor Campos Filho, que denomina a rua Irmã Laurete Vacon uma via pública do município de Campinas. Acompanho o parecer favorável. Também, senhor, acompanho o parecer favorável. Acompanho o relator, meu voto é favorável. Aprovado. Item 8, discussão e votação do parecer exarado pelo vereador Zé Carlos, favorável ao PLO 166/2017, processo 224.450, de autoria do senhor Marcos Bernardelli, que dispõe sobre a exploração da atividade recreativa por meio de veículos automotores e rebocáveis, caracterizados e conhecidos por trenzinhos da alegria, no município de Campinas. Acompanho o parecer favorável. Também, senhor, exaro parecer favorável. Acompanho o relator, meu voto é favorável. Item 8, aprovado. Item 9, discussão e votação do parecer exarado pelo vereador Zé Carlos, favorável ao PLO 183/2019, processo 230.470, de autoria do senhor Carmo Luiz, que denomina Praça Antônio Ferreira uma praça pública do município de Campinas. Acompanho o parecer favorável. Também acompanho o parecer favorável. Acompanho o relator, meu voto é favorável. Item 9, aprovado. Item 10, discussão e votação do parecer exarado pelo vereador Zé Carlos, favorável ao PLO 196/2019, processo 230.658, de autoria do prefeito municipal, que revoga o artigo 2º da Lei 6.184, de 1990, e represtina o inciso 8 do artigo 1º da Lei 6.006, de 4 de novembro de 98. Eu acompanho o parecer favorável do vereador Zé Carlos. O senhor só pode ler para mim a emenda dessa lei que está sendo revogada, esse artigo 2º? É a lei... o artigo 2º é da Lei Qual é a emenda? 6.184. Tá, e especificamente a lei... Eu teria que pegar aqui o processo. Eu posso... Pois não. Vamos deixar, então, Tá, vamos deixar. por último. Ok. Então, vamos deixar o item 10 por último. Item 11, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Gilberto Vermelho, favorável ao PRE 2/2019, processo 228.957, de autoria do senhor Permínio Monteiro, que denomina Ricardo Eugênio Boechat a Sala Central de Comunicação Institucional da Câmara Municipal de Campinas. Eu acompanho o parecer favorável do vereador Gilberto Vermelho. Também acompanho o parecer favorável. Acompanho o parecer favorável do vereador. Parabenizo aí o vereador Permínio pelo projeto e está aprovado. Item 12, discussão e votação do parecer exarado pelo vereador Gilberto Vermelho, favorável ao PLO 44/2019, processo número 229014, de autoria do senhor Carmo Luiz, que institui o mês de fevereiro violeta, dedicado à realização de campanha pela erradicação do analfabetismo em Campinas. Acompanho o parecer favorável. Também acompanho o parecer favorável. Acompanho meu parecer favorável também. O voto é favorável. Então, item 12, aprovado. Item 13, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Gilberto Vermelho, favorável ao PLO 49/2019, processo 229114, de autoria do senhor Fernando Mendes, que denomina Praça Lia Tereza de Bughelli Avalone, um sistema de lazer do município de Campinas. Acompanho o parecer favorável. Também acompanho o parecer favorável. Também acompanho, senhor presidente. Voto favorável. Com votos favoráveis, o item 13 está aprovado. Item 14, discussão e votação do parecer exarado do senhor Gilberto Vermelho, favorável ao PLO 72/2019, processo 229351, de autoria de Luiz Carlos Ossina, que denomina Praça Etelvina Ramos uma praça pública do município de Campinas. Meu parecer acompanha o parecer favorável. Meu voto é favorável e acompanho o parecer. Também é favorável, acompanho o relator. Item 14, aprovado. Peço um pouco ainda de paciência a todos os presentes. São vários projetos de leis que estavam com pareceres já prontos, que a gente precisa aqui aprovar para que vá à votação em plenário numa fase posterior.
Item 15, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Gilberto Vermelho, favorável ao PLO 80/2019, processo 229469, de autoria do senhor professor Alberto, que denomina Rua Pastor Antônio Silveira, uma via pública do município de Campinas. Eu acompanho o parecer favorável. Acompanho o parecer favorável. Meu voto é favorável, acompanho o relator. Então, item 15, aprovado. Item 16, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Gilberto Vermelho, favorável ao PLO 82/2019, processo 229510, de autoria do senhor Marcos Bernardelli, que denomina a rua Aparecida Josefa Bison Domiciano, uma via pública do município de Campinas. Meu parecer é favorável. Acompanho o parecer favorável. Meu voto é favorável também, acompanho o relator. Então, item 16, aprovado. 17, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Gilberto Vermelho, favorável ao PLO 99/2019, processo 229822, de autoria do senhor Carmo Luiz, que denomina Praça Ciro Baldim, um sistema de recreio do município de Campinas. Acompanho o parecer favorável. Também acompanho o parecer favorável. Meu voto é favorável e acompanho o relator. 17, aprovado. 18, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Gilberto Vermelho, favorável ao PLO 114/2019, processo 229, de autoria do senhor Carlão do PT, que altera a denominação de via pública dada pelo artigo 1º da Lei número 288, de 30 de dezembro de 1949, de rua Luiz Gama para rua Advogado Luiz Gama. Acompanho o parecer favorável. Também acompanho o parecer favorável. Acompanho o relator, meu voto é favorável. Item 18, aprovado. Item 19, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Gilberto Vermelho, favorável ao PLO 129/2019, processo 230.083, de autoria do senhor Zé Carlos, que denomina Pronto-Socorro Metropolitano Pastor Agostinho Godinho de Souza, um pronto-socorro em construção do município de Campinas. Eu sigo o parecer favorável. Também acompanho o parecer favorável. Meu voto é favorável, acompanho o relator. Item 20, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Gilberto Vermelho, favorável ao PLO 146/2019, processo 230.165, de autoria do senhor Luiz Cirilo, que denomina Centro de Saúde José Alfio Piazon, um centro de saúde do município de Campinas. Acompanho o parecer favorável. Também acompanho o parecer favorável. Voto favorável, acompanho o relator. Item 20, aprovado. Item 21, discussão e votação do parecer do senhor Gilberto Vermelho, favorável ao PLO 150/2019, processo 230.212, de autoria do senhor Zé Carlos, que denomina a rua José Hipólito Ferreira, uma via pública do município de Campinas. Acompanho o parecer favorável. Senhor presidente, também acompanho o parecer favorável. Meu voto é favorável e acompanho o parecer do relator. Item 21, aprovado. Item 22, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Gilberto Vermelho, favorável ao PLO 151/2019, processo 230.240, de autoria do senhor Paulo Gualtério, que denomina Centro de Saúde Maria Aparecida Jacinto, um centro de saúde do município de Campinas. Acompanho o parecer favorável. Também acompanho o parecer favorável. Acompanho o relator, meu voto é favorável. Então, item 21, aprovado. Item 22, discussão e votação do parecer de Gilberto Vermelho. Ah, não, esse já foi, né? 22, aprovado. 23, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor professor Alberto, favorável ao PLO 110/2019, processo 229864, de autoria do senhor Carmo Luiz, que institui o dia do cerimonialista no âmbito do município de Campinas. Acompanho o parecer favorável. Também acompanho o relator, professor Alberto, meu voto é favorável. Com os 3 votos, aprovado. Item 24, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor professor Alberto, favorável ao PLO 130/2019, processo 230.084, de autoria do senhor Carlão do PT, que denomina Base Operacional 2, Maria Cristina von Zuben de Arruda Camargo, uma base operacional da Guarda Municipal de Campinas. Acompanho o parecer favorável. Também acompanho o relator, meu voto é favorável. Aprovado. Agradeço aqui a presença do nosso presidente, vereador Marcos Bernardelli. Uma honra
sua participação aqui na Comissão de Educação. Item 25, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor professor Alberto, favorável ao PLO 141/2019, processo 230-160, de autoria do senhor Jorge da Farmácia, que denomina Praça Leonardo Frederico, uma praça pública do município de Campinas. Acompanho o parecer favorável. Acompanho o relator, meu voto é favorável. Aprovado. Item 26, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor professor Alberto, favorável ao PLO 180/2019, processo 234-67, de autoria do senhor Carmo Luiz, que denomina a rua José Guilherme Antunes, uma via pública do município de Campinas. Acompanho o parecer favorável. Também acompanho o relator, meu voto é favorável. Item 26, aprovado. 27, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor professor Alberto, favorável ao PLO 193/2019, processo 234-83, de autoria do senhor Luiz Rossini, que denomina Centro de Saúde Maria Cecília de Ramos de Oliveira, um centro de saúde do município de Campinas. Acompanho o parecer favorável. Acompanho o relator, meu voto é favorável. Aprovado. Discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Permino Monteiro, favorável ao PLO 113/2019, processo 229939, de autoria do senhor Zé Carlos, que denomina vias públicas do loteamento residencial Vila Francisco, no município de Campinas. Acompanho o parecer favorável. Acompanho o parecer favorável. Aprovado. 29, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Permino Monteiro, favorável ao PLO 128/2019, processo 230-065, de autoria do senhor Felipe Marquesi, que denomina Centro de Saúde Helenice Belize Romero, um centro de saúde no município de Campinas. Acompanho o parecer favorável. Acompanho o parecer favorável do relator. Aprovado. Por último, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Permino Monteiro, favorável ao PLO 157/2019, processo 230-283, de autoria do senhor Campos Filho, que denomina a rua Irmã Genoveva Ovrard, uma via pública do município de Campinas. Acompanho o parecer favorável. Acompanho o parecer favorável. Senhor presidente, já está aqui os dados que eu solicitei. Do item 10, né? Isso. Se trata da rua Armando Segalho, no Jardim Lisa. É apenas a revogação de nomenclatura. Então, eu apresento o meu parecer favorável. Tá bom. Acompanho também o parecer favorável. Também acompanho o relator, meu voto é favorável. Com isso, o item 10. E, por último, uma pauta extra aqui dos trabalhos é a discussão e votação do parecer exarado pelo professor Alberto, favorável ao PLO 187/2019, processo 234-76, de autoria do senhor Carmo Luiz e Luiz Rossini, que integra o Dia da Imigração Japonesa ao calendário oficial de datas e eventos do município de Campinas. Acompanho o parecer favorável. Também acompanho o relator, meu voto é favorável. Com o relatório do professor Alberto, está aprovado esse item 1 da pauta extra. Então, agradeço a paciência de todos os presentes, dos nossos telespectadores, lembrando que nós estamos ao vivo pela TV Câmara, e queria, então, agora dar prosseguimento com o outro item de pauta, que é a discussão sobre o programa Mais Educação e Mais Cultura nas escolas. Tá certo? Eu gostaria de deixar à vontade os vereadores, evidente, mas já gostaria de chamar para fazer parte da mesa com a gente o professor Luiz Marighetti, que é diretor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, convidando para integrar a mesa aqui nessa segunda parte. Tanto o vereador, professor Alberto, vereador Permini, fiquem totalmente à vontade de estar aqui na mesa ou aqui no plenário. Convidar também o Renato Nucci Júnior para participar com a gente aqui da mesa também. Lembrando que o Renato, em nome de muitos pais de alunos da rede municipal, foi quem trouxe essa pauta para a Câmara Municipal de Campinas, aqui para a Comissão de Educação, né, uma pauta relevante, depois eu vou dar um pouco histórico disso, mas convidar para que o Renato esteja aqui com a gente. E também anunciar a presença do Nelson José Pacheco, que é professor de Educação Física da Escola Municipal Padre Francisco Silva, da Valéria Garcia, supervisora educacional do NAED Leste, do professor Niraldo José da Silva, que é chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação, da secretária Solange Pellicer,
o professor Luiz já está aqui com a gente, e também da nossa amiga Vera Yetman, que é conselheira de educação, que é conselheira no âmbito da Escola Municipal de Educação Fundamental Leonor Savi Scheib. Está aqui presente também, e a gente vai anunciando, ao longo aqui dos nossos trabalhos, as outras presenças aqui na reunião da Comissão de Educação. O nosso objetivo aqui, na verdade, com a presença aqui de alguns vereadores, de integrantes aqui da rede, é fazer uma discussão até um pouco menos carregada assim, de formalidade. Evidente que há uma formalidade por ser uma comissão de educação, uma reunião ordinária da comissão de educação, mas é mais no sentido, professor Luiz, Renato, da gente tentar conversar um pouco sobre os impactos negativos da extinção de um projeto tão bem sucedido, que foi o projeto Mais Educação, e dos possíveis impactos positivos com a retomada de um projeto como esse no âmbito da Prefeitura Municipal de Campinas, da Secretaria Municipal de Educação, né? Eu acho que todos nós aqui, mas evidentemente que nós temos alguns telespectadores que talvez não conheçam o quanto foi positivo a introdução do Programa Mais Educação nas escolas municipais de Campinas. O Programa Mais Educação é um programa que foi criado pelo governo federal, que fez parte de um conjunto de estratégias visando a educação integral, o direito à educação integral. Levando em conta que nós vivíamos um momento de transição para esse direito à educação integral, de que não era possível já criar as condições da educação integral para o conjunto dos estudantes na nossa cidade e no nosso país, o governo federal criou um programa para ampliar o conteúdo oferecido pelas escolas através do Programa Mais Educação. O conteúdo em aulas de reforço, em aulas ligadas a atividades culturais, esportivas, no contraturno escolar, utilizando a própria estrutura das escolas pelo país afora. Então, um programa muito bem sucedido, né? Um programa que foi se espalhando pelo Brasil e reivindicado pelo conjunto da comunidade escolar. Em Campinas, esse programa foi um sucesso. Eu tenho visitado muitas escolas municipais e há um apelo enorme de pais de alunos, de professores, de gestores, pela volta desse programa. Era uma oportunidade de um reforço escolar, de uma aula de música, né? A própria fanfarra municipal, em muitos momentos, teve vínculo diretamente com o Programa Mais Educação, foi, de alguma forma, financiada com a ajuda do Programa Mais Educação, e tantas outras iniciativas, né? Nós temos diversas iniciativas bem-sucedidas. O que ocorreu é que, mesmo com a não renovação do programa, muitas escolas sustentaram, professor Luiz, esse programa até o ano passado. Conseguiram sustentar, ou com um resto que ainda havia de financiamento do programa, ou com um esforço próprio da própria escola, ou às vezes até com a atividade que já era voluntária, né, dos oficineiros, mas ainda mais voluntária, né, mesmo sem qualquer tipo de ressarcimento de despesa. Alguns voluntários continuaram no decorrer do ano passado, mas o fato é que esse ano o programa ficou insustentável, né? Nenhum gestor municipal, de escola municipal, conseguiu manter o programa diante da impossibilidade de qualquer financiamento. Então, o que nós temos conversado? E o Renato vai falar aqui, trouxe para a gente, né, essa discussão, não só para a Comissão de Educação, mas para vários outros vereadores. Nós já tivemos conversas aqui no âmbito da Comissão de Educação, mas nós já tivemos conversas muito positivas com o líder do governo, Luiz Carlos Rossini, que defende
a ideia da implementação do programa. Nós já tivemos conversa com o vereador Pedro Tourinho, Mariana Conte, Vinícius Gratti. Eu já conversei muito diretamente também com todos os integrantes da Comissão de Educação, professor Alberto, o Flores, vereador Flores. Acho que todos têm um entendimento do lado positivo do impacto de um programa como esse. Então, o nosso esforço é o quê? É pensar como ele poderia ser desenvolvido por financiamento da própria Secretaria Municipal. E por ter um grande impacto na vida das pessoas e no cotidiano das escolas. E por mais que a gente tenha dificuldades financeiras, o financiamento de um programa como esse, ele não é tão alto, né, diante do próprio orçamento que nós temos no município relacionados à educação, né? É evidente que isso poderia ser feito a partir, inclusive, de editais, para que a própria escola opte por, a partir da autonomia das escolas e da gestão democrática, opte ou não por acionar um programa como esse, mas essa possibilidade, acho que encheu a expectativa de milhares de pais de alunos, de professores, a possibilidade de um retorno do programa. Nós não temos muita perspectiva, aí vou terminando a minha fala, nós não temos muita perspectiva hoje em retomar isso via convênio com o governo federal. O governo federal, na verdade, acabou com esse programa no âmbito do Ministério da Educação. Então, a perspectiva me parece muito limitada. Então, a nossa possibilidade seria através do esforço do próprio município, e por isso que nós temos aqui a presença do professor Luiz, do Renato, para que a gente possa conversar um pouco sobre isso e ver quais são os caminhos que a gente poderia adotar para retomar o programa no município de Campinas. Então, acho que antes até de passar para o professor Luiz, eu gostaria, então, de ouvir o Renato, que foi quem trouxe essa pauta para a Comissão de Educação, para que ele falasse um pouco das discussões que estão ocorrendo no âmbito, inclusive, dos pais de alunos, e depois a gente ouviria o Luiz, a gente abriria também para o público aqui presente para algum questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta, e a gente tentaria depois encerrar a reunião com alguns encaminhamentos e conclusões. Tá certo? Renato. Quanto você quer? 20 minutos. Acho que 20 minutos. Tá bom. 15 minutos a gente... Tá bom. Perfeito. Bem, boa tarde a todos. Quero agradecer especialmente o vereador Gustavo Peta, né, presidente da Comissão de Educação, que acolheu essa nossa demanda, né, e trouxe aqui para esse debate, mas também eu acho que agradecer outros vereadores com quem a gente tem conversado desde o início do primeiro semestre. Nós já conversamos ali no Peta com o Pedro Tourinho, com a Mariana Conte, com o Felipe Marchesi, com o Rossini, com o Vinícius Gratti, enfim, nesse sentido de buscar alguma alternativa para que o próprio município retome a implementação do programa Mais Educação. Acho que é importante aqui, assim, minha filha está na rede desde 2012, né, ela começou no Perseu, hoje ela está na rede municipal, no ensino fundamental, no Geni Rodrigues, e essa iniciativa que a gente teve, também só queria registrar aqui a presença, desculpa, da Érica, que é presidenta do Conselho das Escolas Municipais, que é mãe do Miotti, né, mamãe dos filhos estudam no Miotti. Então, bom, retomando, assim, a gente, como que esse debate ele começa, né? Nós tínhamos no Geni Rodrigues projetos principalmente de dança e de reforço escolar, era um dinheiro do Mais Educação, né? Que aí a gente conseguiu, né, manter o projeto até o ano passado, em função muito disso que o Peta colocou, né, que o vereador Peta colocou, ou seja, tinha uma sobra que a gente conseguiu remanejar, utilizar para a manutenção do projeto, tá? Na verdade, esse dinheiro, se eu não me engano, ele acabou em setembro, outubro, aproximadamente, mas aí a própria oficineira, ela se dispôs a ficar algum período ainda gratuitamente, né? Enfim, pelo envolvimento que ela teve com as crianças, pelo compromisso que ela sentiu com os pais, ela manteve o projeto, né? E aí, quando o projeto acabou, a gente começou a discutir lá na escola o seguinte: o que vamos fazer? Tá? O que vamos fazer? Porque o projeto,
E aí, conversando com pais de outras escolas também, do Vicente Hall, do Barraquê, do Miotti, enfim, de outras escolas da rede, principalmente escolas que não têm o período integral, têm o meio período, né? O programa, ele, para nós que somos pais, era extremamente importante, tá? Em vários aspectos, né? Tanto no aspecto da possibilidade de as crianças terem, né, os nossos filhos e filhas terem uma atividade complementar ao ensino formal, tá? Em alguns casos, as aulas de reforço escolar também ajudavam crianças que tinham uma certa dificuldade no aprendizado. A gente tem algumas situações lá no Geni Rodrigues, de crianças que estão dentro do espectro autista e que tinham uma certa dificuldade em lidar com barulho, que o projeto também, articulado, né, com o projeto pedagógico da escola, conseguiu um envolvimento e a participação dessas crianças. Tá? Então, assim, a gente se viu na situação, né, de não ter mais o projeto acabar e nós verificamos a importância que o projeto tem, tá? Em vários sentidos, como eu coloquei aqui. E aí nós pensamos em algumas alternativas, né, chamamos uma reunião. Aqui também quero fazer uma menção à diretora recentemente falecida, né, a Kátia, que era lá do Geni, que foi uma das, quando nós fomos conversar com ela o que fazer, ela foi uma das incentivadoras, no sentido de, olha, conversa com mais pais, se organizem e vamos buscar alguma alternativa, né? Então, a Kátia, ela estimulou muito esse debate entre nós, né? Entre os pais do Geni. E aí, a alternativa que a gente começou a desenhar, a princípio, foi de pagarmos o próprio bolso, tá? Mas aí, em conversa com alguns pais, o que a gente começou a avaliar seria o seguinte, seria a possibilidade de que se aumentaria o repasse, uma espécie de verba suplementar do Conta Escola, vinculada à realização dessas atividades. Tá? Ou seja, a gente fez alguns cálculos, que aproximadamente R$ 8.000 por trimestre, por cada escola de ensino fundamental de meio período, tá? Isso daria R$ 32 mil por ano, você multiplicando pelas 40 escolas, isso daria 1 milhão e pouco por ano. Né? Ou seja, isso representa 0,10% do orçamento da educação. E a gente tem uma experiência, que aí não é só de Campinas, eu acho que é de várias redes, né? Quer dizer, o orçamento da educação não está fechado, não é exclusivo dela, né? Está lá no orçamento do município. E muitas vezes a gente viu essa experiência na rede, chega o final do ano, você precisa atingir os 25%, e aí fica aquele desespero no que vamos gastar. A gente viu isso, teve situações em 2012 de mandar para as escolas máquina de fazer papel, enfim, umas situações meio bizarras, porque você tinha que gastar os 25%. Né? Então, nós começamos a pensar nessa possibilidade de aumentar o repasse do dinheiro do Conta Escola. A princípio, pensamos até numa certa obrigatoriedade, né? O dinheiro seria repassado. Depois, a gente começou a avaliar que talvez não seria o melhor caminho, né? Nas conversas que fomos fazendo. Né? Quer dizer, o conselho de escola ele faz uma espécie de adesão a essa verba suplementar, tá? Pensamos nisso. E também, para que o projeto ele esteja vinculado ao projeto pedagógico da escola, as oficinas, elas teriam, seja ela de que for, elas teriam que estar de acordo com esse projeto pedagógico, até para que as oficinas elas complementem a atividade pedagógica da escola. Tá? Foi mais ou menos isso que a gente pensou. Então, assim, em linhas gerais, é isso, acho que não tem muito, quer dizer, assim, pensando em um projeto extremamente bem elaborado, né, uma coisa do outro mundo, não. Na nossa compreensão, é um projeto relativamente simples. Tá? O vereador ele percorreu, e não foi só o Geni, percorreu várias escolas e percebeu essa demanda, tá, que tem nas comunidades escolares, dos pais, dos professores, das equipes gestoras, da necessidade de ter essas atividades complementares. Elas são importantes, né, para o desempenho mesmo das crianças. Né? Então, isso quer dizer, ele tem uma importância pedagógica, o projeto, então, enfim, a retomada dele é muito importante. Não representa um aumento, sei lá, substancial de gastos, é dinheiro do próprio orçamento da educação. Tá? O que a gente está percebendo, né, é que, assim, que do ponto de vista do governo federal, à medida que certos programas estão sendo desmontados, o que a gente tem visto isso em vários assuntos, né, são os próprios entes federados
buscando alternativas eles próprios, tá? Então, e aí seja em política externa, seja no que for, quer dizer, à medida que o governo federal desmonta alguns programas que são importantes, né? Está se buscando algumas alternativas, né? Então, acho que é uma questão que a Secretaria Municipal de Educação, que a Prefeitura precisaria pensar, ou seja, à medida que a gente não tem esse recurso, que é um recurso fundamental, né, para o funcionamento das escolas, para a manutenção dessas atividades complementares. É como que a gente substitui isso, tá? E é isso que eu falei, pelo que a gente percebeu, não é um gasto exorbitante, né? É perfeitamente possível, isso está contemplado no orçamento da própria pasta, né, da própria secretaria, e estão abertos a discutir, tá? A gente está aberto à discussão. Talvez essa saída de uma verba suplementar do Conto Escola não seja melhor, pode ser outra, mas, enfim, foi a que nos pareceu mais, que não demandaria, né, a necessidade de você fazer um PL, enfim, tem todo um rito que a gente conhece, que pode ser demorado, quer dizer, esse seria um caminho relativamente mais rápido, né, e mais simples, tá, para se resolver. E para a gente conseguir garantir a retomada do projeto. A nossa intenção, quando a gente veio procurar aqui a Câmara, era que a gente conseguisse puxar isso já no segundo semestre, né, ter isso mais ou menos discutido. Assim, não foi possível, então que a gente consiga retomar isso já no começo do ano que vem, né? Acho que isso é importante. E aí, assim, estamos abertos à discussão, né? É isso, a nossa posição não é uma proposta que está absolutamente fechada, né? Ou seja, o projeto é esse, não admitimos mudança, mas é o que nos pareceu o caminho mais fácil, digamos assim, para a gente ter a retomada do Mais Educação Campinas, tá? A gente sabe que tem outras questões que envolvem o projeto, né? Porque o projeto Mais Educação era uma forma de você começar a garantir, né, que é uma situação bizarra no Brasil, quer dizer, de não ter escola em período integral, né? Talvez tenha outros países aqui na América Latina com menos potencial econômico e produtivo que o nosso que conseguem garantir uma escola em período integral, e no Brasil a gente não garante. E a gente sabe que tem todo um debate pedagógico em torno disso, quer dizer, não é uma questão simples. Mas, num primeiro momento, o que nós pensamos foi o seguinte: para nós pais, o Mais Educação ele é extremamente importante, tá? Porque garante as atividades suplementares, garante, no caso de crianças que têm dificuldade de aprendizado, um reforço escolar, garante a permanência na escola, tá? Num ambiente que a gente confia, tem plena confiança, tá? De que a criança ela vai estar segura, vai estar sendo bem orientada, e, fundamentalmente, assim, a gente entende que essa atividade complementar ela auxilia no desenvolvimento das crianças, que foi o que a gente percebeu em várias das escolas aí com quem a gente conversou, né, com os pais. Então, nesse sentido, que a gente nós procuramos a Câmara para esse debate, tá, para ela instigar essa discussão junto à secretaria, junto à comunidade escolar, tá? Esperando que no ano que vem a gente consiga já ter uma retomada do projeto, repetindo, né, sem ignorar a complexidade que tem dessa discussão do período integral, né, quer dizer, obviamente que, como eu disse, né, o Mais Educação ele estava ligado diretamente a essa questão de você conseguir implementar a escola de período integral, tá? Então a gente sabe que tem algumas avaliações um pouco diferentes, se o Mais Educação cumpre esse papel ou não, se cumpre esse papel até quanto, né, qual a medida, como que a gente faz, então, para ele atender plenamente essa função, né? A gente sabe que tem esses debates, mas é preciso a gente começar né, por algum momento, de algum modo, essa discussão. Então, eu acho que, em linhas gerais, é isso, né? Então, queria aqui agradecer novamente ao Gustavo Peta, a Comissão de Educação da Câmara, aos vereadores com quem a gente tem aqui conversado já. Acho que essa deve ser a terceira ou quarta reunião que a gente faz aqui, né? E esperamos que a gente consiga retomar, a partir do ano que vem, o projeto Mais Educação com verbas da Secretaria Municipal para retomar a implementação de um projeto que, para as escolas, tem sido extremamente importante.
Agradecer o Renato pelas palavras, pela exposição. Está aqui presente com a gente também o vereador Jorge da Farmácia, que eu agradeço a presença. Fica aqui com a gente, Jorge. Até te explicando, Jorge, o seguinte, nós já tivemos aqui uma fase da aprovação dos projetos, que estão até todos ali com o vereador professor Alberto, e agora nós estamos no segundo momento, que é uma discussão com a Secretaria Municipal de Educação e com a representação do Conselho das Escolas, dos pais de alunos, sobre o projeto Mais Educação e Cultura nas Escolas. Um projeto que já foi muito bem sucedido, num primeiro momento, com o convênio com o governo federal. Esse convênio acabou por decisão até do próprio governo federal, e agora nós estamos discutindo a possibilidade de retomar esse projeto no âmbito do município, que é um projeto que, entre outras coisas, oferece no contraturno escolar oficinas de reforço escolar, na área cultural, na área esportiva, na área de mídia e comunicação, em várias áreas, né? Na época, inclusive, existia alguns macrocampos, né? Que era acompanhamento pedagógico, que era obrigatório, outro era comunicação, uso de mídias e cultura digital e tecnologia, um terceiro que era cultura, artes e educação patrimonial, um quarto que era educação ambiental, desenvolvimento sustentável, economia solidária e criativa, e um quinto, esporte e lazer. Então, os projetos eram enquadrados nessas linhas de desenvolvimento, de conhecimento. Então, eu queria, então, agora, já passar a palavra para o professor Luiz Marighetti, se o vereador quiser fazer uso da palavra, e depois a gente segue por aqui. Não, somente de cumprimentar o presidente, Gustavo Peta, o qual tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que faz nessa casa, uma pessoa que eu sempre procuro também a seguir, assim como meu amigo professor Alberto, que se encontra junto conosco. Cumprimentar pelo trabalho que você vem fazendo e cumprimentar o Niraldo também, que é um amigo, um parceiro, sempre junto conosco na educação, o Luiz e o Renato. Não sei se você sabe, mas o Renato, eu conheço o Renato, acho que há muito mais tempo que você. O Renato é da minha região, lá da Vila Boa Vista. É uma pessoa ao qual tenho também uma admiração muito grande. Eu fico muito contente, viu, Renato, de estar junto com você hoje aqui na mesa da Câmara Municipal de Campinas, pelo trabalho que você faz também. Eu não sei quanto tempo, mas acho que deve fazer uns mais de 20 anos que eu te conheço, não foi, não, Renato? Mas uns 30 anos. E Renato começou também junto comigo na região da Boa Vista, eu era garoto, apesar que continua sendo garoto ainda, né? Mas a gente sempre procura sempre se orientar e trabalhar da melhor maneira possível. Obrigado pela presença, Luiz, Niraldo, professor Alberto e Gustavo Pedro, que nós continuamos aí sempre prevalecer o trabalho que a educação vem fazendo pela nossa cidade. Obrigado, vereador Jorge. Então, passo a palavra ao professor Luiz. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer o presidente da Comissão de Educação por possibilitar que a gente possa discutir esse projeto e acho que realmente é um projeto que a gente consegue discutir aí, somando esforços e construindo uma unanimidade em torno dele, porque é uma iniciativa bacana, importante para as crianças, né, para os nossos alunos e para a construção de uma perspectiva de uma escola que amplie o tempo de duração desses alunos. E aí eu queria cumprimentar também os demais vereadores da Comissão de Educação e o público que está aqui presente, né, e queria abordar o projeto sobre duas perspectivas, aproveitando a fala do Renato, que acho que foi bastante importante, mas eu queria pontuar algumas outras questões do aspecto da descontinuidade do Mais Educação Federal, primeiro, né, e depois da questão de como a gente está pensando a construção do projeto no âmbito municipal. Por que eu pretendo fazer dessa forma, né? Porque concordo com as palavras do Renato, eu acho que, à medida que o governo federal descontinua algumas ações que são importantes para os alunos, a gente precisa pensar em soluções do âmbito municipal, mas eu acho que o momento de construção desses projetos é também de
possibilitar que a população entenda o que de fato está ocorrendo, né? Porque muitas vezes a gente olha para os jornais, os noticiários, né, e se defronta com manchetes relacionadas a corte de verba, contingenciamento no âmbito federal, e muitas vezes quem não é da área tem dificuldade de entender qual o impacto concreto e real que isso tem para a gente aqui. Eu acho que esse é um momento importante para discutir isso. Então, primeiro, queria frisar que o Mais Educação que o governo federal tinha instituído, ele não era uma simples transferência de recurso, onde o governo federal distribuía recursos para os municípios e para os estados de forma benevolente, né? Como se o governo federal estivesse agraciando os outros entes com recursos que estavam sobrando do orçamento federal, né? A gente não pode pensar assim. O governo federal precisa cumprir determinados regramentos legais, como os outros entes também. O Plano Nacional de Educação determina metas para ampliação do tempo de permanência dos alunos na escola. Como que o governo federal cumpria essas metas? Através da distribuição desses recursos por esse programa Mais Educação. E ele não simplesmente acabou. Eu acho que o governo federal não chegou a anunciar o seu término, o que acho que é um pouco pior, porque não dá nem a notícia para a população reagir. Na verdade, foi um processo de descontinuidade, né? Estabeleceu-se em 2018 critérios para o projeto. Primeiro que, em 2018, nós ficamos aguardando, nós e todos os outros municípios e estados, por um tempo bastante grande, a definição do MEC em relação a esse programa. E quando os critérios saem, eles saem critérios que não eram possíveis de ser alcançados, né? Então, a gente não consegue dizer que o programa acaba, mas a gente também não recebe o recurso. Na prática, o que ocorre é isso. Então, ninguém noticia o fim do programa. Então, eu acho que é importante, como a gente está numa sessão da Comissão de Educação, acho que é um momento importante para a gente discutir isso, para entender como é que a política, às vezes, ela vai se fazendo. Nós não tivemos um movimento de resistência porque simplesmente isso não foi noticiado, né? E, de fato, o que acabou acontecendo em 2018 é que os municípios tinham sobra de recurso, mas que também essa sobra já era resultado de um processo de descontinuidade que vinha ocorrendo em 16 e 17. Acho que também é importante dizer que em 16 e 17, embora os municípios tivessem recebido esses recursos, os critérios para pagamento, por exemplo, de oficineiro foram mudando e criando cada vez mais dificuldades para o uso dos recursos. Então, embora eu tinha o recurso, o valor que eu podia disponibilizar para o oficineiro era menor. Então, também a sobra de 2017 para 2018 ocorreu porque, em 2017, as escolas já não conseguiram mais gastar de forma adequada. Então, é importante dizer que a gente veio tendo, 2016, 2017, processo de sucateamento. Em 2018, um processo de descontinuidade, daí mesmo, com critérios que a gente não conseguiu alcançar. Nenhuma escola no nosso município se enquadrou nesses critérios para poder receber os recursos. Foi isso que ocorreu. E, em 2018, nós já começamos a discutir uma possibilidade, Renato. E vou falar um pouco agora da proposta que a gente está construindo, aí um pouco mais em cima da sua fala. A gente também chegou a pensar na perspectiva de ampliar o repasse do Conto Escola, pelos mesmos argumentos que você ponderou, pela possibilidade de fazer isso sem ter que fazer alteração legal, produzir alguma lei, de maneira que a gente conseguiria fazer isso de maneira mais rápida. Mas a gente esbarrou na legislação específica do Conto Escola. Então, para possibilitar a distribuição desse canal, da maneira como você fala, né, que a gente pudesse ampliar o recurso no Conto Escola para escolas que eventualmente se afiliassem à iniciativa e tivessem projetos para se desenvolver, a gente teria que alterar a resolução do Conto Escola. Quando a gente se deparou com isso, na verdade, entendemos que o tempo entre fazer uma lei específica para um programa e simplesmente fazer alteração na lei do Conto Escola, que é uma lei que hoje ela é um patrimônio, né, dessa Secretaria de Educação, dessa rede, que a gente precisa defender como uma perspectiva de
distribuição dos recursos direto para a escola, autonomia da escola para pensar a aplicação dos recursos, né? Algo que quem milita no movimento de educação, aí desde os anos 70 e 80, é uma luta grande, essa questão da garantia da autonomia na escola. O Conto Escola representa um pouco isso. Então, entre fazer uma alteração nessa lei e levar tempo para fazer isso, e construir uma lei específica, que também seria uma marca importante no sentido de que você não tivesse depois dificultasse o processo de descontinuidade desses recursos, a gente optou então pela segunda perspectiva, que embora possa levar um pouco mais de tempo, o que a gente acredita é que com uma lei específica, criando mais educação municipal, a gente garante uma salvaguarda maior para as escolas de que também no âmbito municipal esse programa não pode ser simplesmente descontinuado porque você corta o recurso ou reduz, né? Então, as escolas teriam duas fontes de financiamento municipal. O Conto Escola, com as regras que ele já tem, e que eu volto a dizer, acho que a gente precisa fazer defesa, e com uma fonte adicional, num outro caminho, que seria mais educação, mais cultura. Isso, eu acho que ainda vai se debater esse instrumento, né, e se nominar isso, mas um programa que pudesse substituir o Mais Educação no âmbito do governo federal. Nós já temos a minuta em trâmite dentro da Secretaria de Educação e imagino que até o final desse mês ela segue da Secretaria de Educação para discussão ainda dentro da administração. A gente já tem uma minuta de lei e uma proposta de regulamentação, porque ela começou já a ser discutida ano passado. Em linhas gerais, amplia um pouco a perspectiva do que o Mais Educação Federal colocava, faz a distribuição do recurso direto para as escolas, todas as escolas receberiam esse recurso e, uma vez utilizando, prestam conta, mais ou menos da maneira como o Mais Educação Federal se dava. A escola, a Secretaria de Educação inscrevia todas as escolas que atendiam o critério. Lá no início, a gente tinha a condição de inscrever a todas. Depois chegou numa situação onde não podemos inscrever nenhuma. Mas a ideia é que todas recebam recurso e tenham autonomia para, a partir do seu projeto pedagógico, elaborar ações para poder utilizar esse recurso de maneira autônoma. E aí, uma vez utilizando, prestam conta. Aí o regulamento de prestação de conta normal de recurso público, né? Muito parecido, inclusive, com o que acontece com o Conto Escola ou com outros recursos que são repassados no âmbito federal direto para a escola, né? A gente tem outras linhas de distribuição de recursos. Então, grosso modo, a ideia que a gente vem desenhando é essa. A lógica também de ampliar um pouco para além da questão da educação e para ser uma perspectiva também de fomento de ações culturais, de cunho cultural, né? Coisa que o programa Mais Educação Federal, ele era um pouco mais restrito, né? Eu queria aproveitar também, e aí eu depois acho que a gente abre para o debate e faz mais algum esclarecimento que o pessoal achar que é relevante, mas queria aproveitar também para dizer para todos que não é só esse programa que vem sendo descontinuado. E aí é importante pensar isso, porque quando a gente fala de financiamento da educação, embora a gente está falando de escolas da rede municipal, a gente não pode pensar no financiamento que se dá só pelo nosso orçamento. Existe uma política de financiamento federal, e, através dessa política de financiamento federal, a gente recebe recursos do governo federal. E volto a dizer, não porque ele é benevolente, mas porque ele tem que ser assim, está descrito na política de financiamento, e também do governo estadual. A gente recebe recursos que são importantes para o desenvolvimento de alguns projetos que têm impacto direto na vida dos alunos e professores, e esses projetos, outros projetos, também vêm sendo descontinuados ou vêm enfrentando muita dificuldade de permanência. E aí eu vou só citar um aqui, que é o Mais Alfabetização, que a gente está ainda lidando com informações e desinformações, mas não sabemos como é que ele vai ser mantido aí nem esse ano. Então,
podemos ainda ter que voltar aqui para discutir mais educação também de âmbito municipal, porque mais alfabetização de âmbito municipal, porque a gente também está nessa situação de perspectiva de descontinuidade, né? Tá bom? Então, queria agradecer a oportunidade. Inicialmente, acho que era isso, e nos colocar à disposição para discutir o que for necessário. Obrigado, Luiz. Luiz, até que eu já vou passar para o público, mas porque realmente é muito importante o que você falou no final, que é um parêntese em relação ao objeto principal do debate, mas é muito importante a gente reforçar aqui no âmbito da Comissão de Educação essa discussão, porque muito se fala, principalmente pela mídia, dos impactos dos cortes feitos ou contingenciamento feito pelo Ministério da Educação no ensino superior, nas bolsas de pesquisa, o impacto no CNPq, todo o impacto que tem nas universidades federais. E é evidente que, indiretamente, a gente sabe que isso impacta também na educação fundamental, na educação infantil, porque nós vivemos um sistema educacional. Quando você corta bolsas de pesquisa na universidade, você prejudica também o conjunto dos professores, da formação que existe e da pesquisa também para a educação infantil, educação fundamental. Mas, mais do que isso, o que o Luiz tem dito e que a gente tem observado é que esses impactos também são impactos diretos na educação infantil e na educação oferecida pelo município. Então, nós podemos até, num outro momento, fazer um debate especial sobre isso aqui na Comissão de Educação, mas as informações que nos chegam é que há impacto na possibilidade da construção de novas creches na cidade, naquelas metas de superação do déficit de vagas na educação infantil, na política de formação de professores, né? Então, há muitos prejuízos causados por essa política irresponsável feita pelo atual Ministério da Educação. Então, gostaria de reforçar isso que você disse. E anunciar também a presença da Ruth Alves, acompanhada aqui da Sônia, que é a presidente da Associação das Mulheres de Campinas, e também da Rosiane Garcia, que é diretora da EMF, Raul Pila, está aqui com a gente também, além do Natan, que é diretor da União Campineira dos Estudantes Secundaristas. Então, como que a gente faria? A gente poderia aqui abrir para algumas contribuições, perguntas, né, e depois a gente volta aqui para a mesa, né? Qual o nosso objetivo hoje? Era discutir um pouco, primeiro, o que me parece aqui do conjunto das falas, é que existe já uma decisão no sentido de retomar o programa a partir do município, porque não há muito perspectiva mais no âmbito federal. Então, o que a gente estaria discutindo aqui é como e quando retomar esse programa. Pelo que o professor Luiz disse, a Secretaria está trabalhando com a ideia de um projeto de lei, com uma proposta de regulamentação. Então, um projeto de lei, já que não haveria possibilidade jurídica, legislativa, de utilizar a atual lei que institui o Conto Escola para a aplicação de recursos nessas áreas. Acho que essa é a informação que o Luiz traz, né? O que eu acho que a gente precisaria discutir, primeiro, conversar um pouco realmente se a conclusão foi bem assim trabalhada, se realmente não há essa possibilidade, porque se não há essa possibilidade, evidentemente que nós vamos perder pelo menos tempo, né? Porque há todo um processo, todo um ritual administrativo, legislativo que vai ter que ser feito, e discutir um pouco os prazos, se já há uma ideia de quanto haveria de financiamento para isso, projeção, né? O quanto a gente tem que trabalhar aqui no orçamento, se vai ser pensado uma rubrica específica ou se vai ser utilizado alguma rubrica que já existe no orçamento da educação, porque tudo isso tem que ser trabalhado para que a gente tenha a possibilidade de ter um programa como esse a partir do ano que vem. Mas, de qualquer forma, antes desses questionamentos específicos, eu gostaria, então, aqui de abrir para saber se alguém quer fazer uso da palavra. A gente só pede que se apresente, porque nós estamos ao vivo aqui na TV Câmara de Campinas. Alguém
que gostaria de fazer algum questionamento, alguma pergunta, podem ficar à vontade. Boa tarde, meu nome é Natan, né? Acho que, como o Gustavo falou, sou o atual, na verdade, que está um dos diretores que está à frente da União Campineira de Estudantes Secundaristas, né? A UCES. E, em primeiro tópico, gostaria de saudar a mesa e agradecer, né, ao vereador por essa iniciativa nesse dia e dizer, né, que tipo, um dos pontos em que eu acho que acrescentaria muito nesse projeto e nessa decisão é a gente conversar, né, com os grêmios estudantis e criar uma base através do que os grêmios se sintam à vontade de fazer dentro das escolas municipais. Aqui na cidade de Campinas, né, a gente tem muitos grêmios nas escolas municipais. Se eu não me engano, são 2 ou 3 escolas que não se encontram com grêmio, mas vamos trabalhar, né, para que isso aconteça. E construir um projeto junto com os grêmios e decidir, né, através da voz dos estudantes, o que a gente poderia fazer dentro da escola, né? Um caminho viável, uma forma de investimento que o grêmio poderia ter, porque, de alguma forma, o grêmio ele consegue construir alguma coisa com as suas próprias mãos. E também, com isso, a gente dá autonomia para os próprios estudantes construir alguma coisa que os estudantes se sintam à vontade de fazer dentro da sua escola. Ótimo. A cultura, a educação são pontos maravilhosos e pontos importantes. Mas, quando a gente constrói isso com os próprios estudantes, é quando a gente dá o valor a eles e eles mesmos dão o valor àquilo que eles terão. Então, esse era o ponto que eu gostaria de acrescentar, em a gente construir isso também junto com o Parlamento Jovem, que é construído por jovens gremistas das escolas municipais de Campinas, e chamar também outros grêmios da cidade, né, das outras escolas municipais que hoje não se encontram dentro do parlamento. E seria basicamente isso que eu gostaria de falar, e agradecer pela minha fala, e é isso. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Natan. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Desculpa. Certo, pessoal, boa tarde. Meu nome é Guilherme, sou da Escola MF Carmelina de Castro Rinco, da região do Ouro Verde. Saúdo a mesa pelo Gustavo Peta, o presidente da comissão, e a todos os presentes e a todos os telespectadores da TV Câmara. Como o Natan disse, eu acho que é muito importante a inclusão do Grêmio Estudantil na decisão dessas coisas que afetam diretamente o aluno. Uma coisa que eu acho muito triste na Secretaria de Campinas, na Secretaria Municipal de Educação, é que as pessoas ficam decidindo tantas coisas para os alunos e nem incluem os alunos nessas decisões. Eu sugiro uma reunião juntando todas as escolas, principalmente com o Grêmio Estudantil, que é a entidade que representa os alunos fora e dentro da escola, para conversar melhor sobre isso e perguntar diretamente a opinião dos alunos, dos seus pais, diretores e professores. É isso, obrigado. Obrigado, Guilherme. Boa tarde a todos. Eu queria saudar aqui a mesa. Meu nome é professora Sônia. Eu venho da área de educação, dava aula na escola estadual, em vários colégios na região do Ouro Verde. Orlando Signorelli, Benevenuto Torres, Elvira Muraro, etc. Parar por aqui, senão a lista é longa. Ultimamente, estava dando aula no Campo Belo, na escola do Jardim Marisa, uma escola bem difícil, travada. Então, eu conheço bem o ambiente escolar. E a perda que a gente tem com esses cortes na educação são extremamente difíceis para nós, que fazemos parte da Associação das Mulheres, e, como mães, a gente sabe o quanto preocupa uma mãe a falta de educação para o seu filho, para a sua filha, enfim, para o seu jovem. É difícil travar esse debate da educação, porque é uma coisa que é muito latente. A educação é primordial,
que se saiba alguma coisa para conduzir bem a vida. A gente sabe disso. E esses cortes hoje, generalizado como estão, só vai fazer com que a nossa sociedade seja travada cada vez mais, os nossos jovens travados, e aí não vão ter condição de discutir o que precisa discutir. E política, eu sou professor de sociologia, história e geografia. E política precisa ser debatida, precisa ser discutida, minha gente. E política de educação, muito mais ainda. Então, Gustavo, olha, o respeito pela Comissão de Educação aqui, e pode contar com a gente para o que precisar, porque a gente vai botar a mão nessa massa. E vai botar a mão nessa massa, sim. Obrigado, Sônia. Mais alguém gostaria? Boa tarde à mesa, boa tarde a todos. Eu sou a Vera, moro ali na região sul, sou conselheira, mãe de alunos, vó hoje em dia, né, da Escola Leonor Stavich Chaves de Nova York. É o seguinte, antes mesmo de saber, de ter esse corte de verba, nós lá da Escola Nova York tínhamos uma sala de informática, na qual nós, os pais, conseguimos doações de computadores, adaptamos toda uma sala. Isso já vai para mais de 6 anos, vamos dizer assim. E agora, nessas últimas gestões de diretores que houve a troca lá, que era a professora Gilda, que, inclusive, era da... Hoje, não sei se ela ainda está no Genizio Rodrigues ou se ela se já aposentou. E hoje é a dona Solange que está lá. Então, nós temos uma área, uma sala de aula lá, totalmente de informática, com computadores, mas nós não temos voluntariados, nós não temos uma verba, nós não conseguimos dar o subsídio para eles continuarem dando a aula de informática para nossas crianças. Então, nós temos uma sala que poderia estar tendo aula, ela está totalmente inutilizada com computadores e as crianças sem a aula de computação. Então, antes mesmo de ter esse corte de verba. Então, o que nós gostaríamos hoje, como mãe, como cidadã? Realmente, a criança está aqui no celular, brincando, ela entende tudo do celular. Mas, quando você passa uma pesquisa para um aluno, ele vai lá na internet, a primeira pesquisa que aparece lá, os 40 alunos da sala de aula apresentam a mesma pesquisa, porque foi lá e pôs a primeira que estava lá. Por quê? Porque não teve ensinamento da informática de que ele pode conseguir outras pesquisas, a não ser aquela primeira, porque ele não sabe mexer, porque ele não tem o conhecimento. Põe o Google lá, o primeiro que apresenta. Por quê? Nós não temos esse professor de informática lá. Nós não temos como manter um voluntariado lá. Então, nós temos salas de aula, não é só no Nova York, no Júlia Ruete também temos, no Samambaia, no Sicília, nós temos 3 salas que estão sem alunos e estão inutilizadas. Isso não é questão de uma gestão, isso não é questão de um recurso, de um programa que está para vir, que eu acho, agora é minha opinião pessoal, então eu gostaria que a secretaria desse uma atenção para essas escolas, que têm essas salas de aulas, que estão totalmente inadequadas, paradas. Com computadores fechados, as crianças não podem nem lá brincar. Né? Agora, como pessoa, como mãe, eu acho assim, esse projeto que a gente tem que esperar, analisar, vir essa verba, ver quanto tempo vai durar, eu acho que o nosso tempo está pouco. Porque o ano que vem já entra o ano político, vai parar tudo de novo. Então, a questão do prazo, Peta, eu gostaria de ter uma resposta. Porque esse projeto é como vocês disseram, ele vem a longo prazo, tem toda uma questão de se fazer o projeto, de se aprovar, para levar, para ser aprovado. Então, eu gostaria de saber com esse prazo, porque até então nós, as escolas municipais, vamos continuar do mesmo jeito. Obrigada e boa tarde. Gente, tudo bem? Não, tranquilo. A gente vai ouvir, então, aí na tua fala a gente verifica se tem mais alguém, a gente encerra. Boa tarde, obrigado pelo convite. O Gustavo Peta, eu já conheço, é um batalhador no esporte, na educação. Sou professor Pacheco, da Escola Integral Padre Francisco Silva. As dificuldades que nós temos lá na escola é muito grande, uma escola de quase 500 alunos, e falta muita coisa para o aluno lá. Eu vi a fala aqui da falta de computador. Ela ainda tem computador, nossos computadores não funcionam. A gente, para levar, nós temos salas de 30 alunos, e não tem funcionando 2 ou 3 computadores. Então, é um problema na sala de computador. Mas a minha parte, como é educação física, a gente já
já viu esse programa. Para a escola integral, a gente tem dificuldade, porque o aluno tem aula praticamente o dia todo na escola. Quando ele termina a aula, por volta de quase 4 horas da tarde, então, já houve um projeto de vôlei nas escolas, e que no começo ele funciona, depois ele não funciona porque a criança está cansada. Então, eu não sei como é que isso ia ser colocado na escola integral, porque como a criança entra às 8 da manhã, sai às 3h30 da tarde, ele fica praticamente o dia todo, não sei se teria na escola integral a possibilidade de ter esse projeto. A gente gostaria de entender mais, eu sou a primeira vez que estou vindo aqui hoje, e eu não vejo na escola integral que possa funcionar fora do período, porque o fora do período seria fim da tarde, e a criança já está cansada, então eu não sei como seria colocado. E gostaria de saber se vai realmente ter verba, porque a gente escuta sempre que vai ter verba, que vai acontecer, e depois a gente não vê acontecer as coisas. A secretaria nossa, ela é uma secretaria que tem muita verba, mas a gente precisa saber de onde vem essas verbas, porque a minha escola ela tem dificuldade. Nós somos uma escola de quase 500 alunos, temos dificuldade com quadra, nós temos um campo de futebol lá, que seria maravilhoso desde que ele funcionasse, porque ele tem muita pedra, a gente já pediu, vou até pedir ao vereador, depois, fora da reunião aqui, a possibilidade de ver que se há uma condições de arrumar, porque nossa dificuldade, professores de educação física na escola, somos com a falta de material. Nós temos uma quadra deficiente, não é de acordo pelo tamanho da escola, a escola é grande, mas falta muita coisa para os alunos nossos. A gente cobra, a gente sabe que tem dificuldades, não é só a nossa escola, mas a gente gostaria que esse projeto realmente caminhasse com sucesso para o ano que vem, né, se é o caso que eu ouvi aqui, mas a gente quer saber, na escola integral, aonde poderia ser encaixado esse projeto para que as crianças da escola integral pudessem ter também, porque a escola de meio período que possa fazer no contraturno é possível, mas a escola integral, como ela é o dia todo, eu não sei em que horário seria encaixado esse projeto. Mas a gente tem interesse, porque eu acho que não pode ficar de fora a escola integral. E agradecer novamente ao vereador, e o que puder contar lá com o apoio da escola, a gente está à disposição e querendo que consiga algumas soluções para a escola, que a gente tem tido muita dificuldade com a nossa escola, e é uma escola num bairro que oferece para quase 500 alunos, e nós temos muitas dificuldades lá, não só professores, mas para todos nós. Obrigado aí. Obrigado, Nelson. Gente, então é o seguinte, para a gente... Tem mais alguém? Ah, sim, claro. Depois a gente vai aqui para a conclusão. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a professora Adriane, e professora de artes, eu estou na rede desde 2000. E eu trabalhei com o programa Mais Educação, e antes eu já havia trabalhado no programa Arte e Movimento, que começou com o trabalho dos educadores sociais dentro da escola. E eu queria lembrar ao professor Pacheco que a Escola de Educação Integral e o programa Mais Educação, eles conversam muito, porque é a escola de educação integral e integrada. Então, muitas vezes, nós trabalhávamos com os próprios educadores sociais. Então, dentro da minha aula de artes, eu poderia ter um educador social junto comigo. Então, é atendido também as escolas de educação integral. E eu tenho alunos
desde a época do programa Arte e Movimento, que hoje estão na área, eu vou falar da área de arte, que é a minha, que estão hoje em Nova York dançando, que estão na turnê Sandy Júnior dançando, que são professores de educação física, porque tiveram um apoio e puderam conhecer outras áreas além das matérias da escola. Né? Eles puderam ir ao teatro, participar de oficinas de dança, de música, enfim. É um programa que, se a gente começar a falar das experiências exitosas, a gente vai ficar aqui por muito tempo. Então, eu acho que a educação integral ela é muito importante, mais educação dentro da escola de educação integral, né? Porque ela vai trabalhar junto com os professores. Ela vai complementar. Né? Isso é a minha opinião. Né? Obrigada. Bom, gente, eu acho que todas as contribuições foram no sentido, né, de algumas dúvidas, a gente vai ouvir o professor Luiz, o Renato, mas todos no sentido assim, de reforçar a importância da retomada do programa. O que fica, que eu acho que a gente precisaria saber por parte da Secretaria, se já há conclusões sobre isso. Primeiro, do ponto de vista dos recursos, se já há uma estimativa de qual seria esse recurso para a retomada do programa, o valor, se isso estaria numa rubrica já existente da Secretaria ou será necessário a criação de uma nova rubrica no âmbito da Secretaria Municipal. Terceira, a questão do prazo da construção da minuta no âmbito da Prefeitura, porque tem o trabalho da Secretaria de Educação, a gente sabe que isso vai também para a Secretaria de Assuntos Jurídicos, depois vai para o gabinete do prefeito e depois vem para a Câmara Municipal. Como que a Secretaria está trabalhando isso, né? E se tudo isso, de acordo com a experiência de vocês, se a gente conseguiria fazer isso o ano que vem, esse ano ainda. Porque, veja, aqui na Câmara de Campinas, eu tenho certeza, e falo isso com convicção, que a gente vai ter condição de aprovar de modo muito rápido um projeto como esse. Acho que o vereador Jorge da Farmácia pode até me corrigir, mas eu acredito que pela natureza do projeto, por ser um projeto muito consensual, vindo do governo, eu acho que a aprovação vai ser, a gente acelera, regime de urgência, e a gente toca esse projeto com bastante rapidez. Eu acho que tem um trâmite um pouco mais demorado, que é o trâmite interno da Prefeitura, né, porque passa ali por outras secretarias, tudo. Então, era um pouco pensar um pouco sobre isso, né? Então, a questão do orçamento, a questão da legislação orçamentária e a questão dos prazos, né, que a gente teria que trabalhar. E não havendo, e se o prazo não for já para esse ano, se haveria alguma solução emergencial para o ano que vem, se a gente poderia trabalhar de alguma forma numa transição o ano que vem. Então, acho que seriam essas questões. Aí eu passaria a palavra para o Renato, fazer uma consideração também, depois a gente ouviria o Luiz e chegaria à conclusão aqui dos trabalhos. Tá certo? Se o vereador Jorge quiser falar, tá bom. Somente para agradecer a você, o Gustavo, pelo trabalho que você vem fazendo novamente, e eu também tenho um compromisso já assumido anteriormente ali no meu gabinete, e pode contar comigo, se você realmente colocar esse projeto de tramitação de urgência, eu já me comprometo a você que eu faço questão de te auxiliar nesse sentido. Obrigado, vereador Jorge da Farmácia, pela presença e pelo apoio. Renato. Bom, primeiro, já que falando em descontinuidade, né, a gente tem que lembrar do Fundeb, né? Que o Fundeb também é um outro programa do governo, programa nacional, né, de recurso para educação básica e que acaba, acho que em 2020, né, se não me engano, é o último ano e, por enquanto, não tem nenhuma sinalização do governo federal. E a sinalização que tem, até onde eu estou acompanhando, é uma sinalização bem complicada, porque parece que ele quer vincular a metas, né, de aprendizagem, enfim, bem
bem complicado, né, o que está vindo por aí do ponto de vista do governo federal no que tange ao Fundeb. Bom, mas esse é outro debate. Bom, primeiro que, acho que ter essa sinalização, né, essa indicação da Secretaria, de que ela já está pensando em como atender essa demanda, né, da gente ter uma retomada do Mais Educação, só que por iniciativa da Prefeitura, eu acho que é importante. Tá? Eu acho que isso assim, a principal reclamação que a gente tem muitas vezes, e aí é independente da gestão, né? Mas a principal reclamação que a gente tem muitas vezes em relação à Prefeitura, a estrutura Prefeitura Municipal de Campinas, não ao governo A, governo B, governo C, é que nem sempre eles se adiantam às demandas da população, né? Quer dizer, precisa primeiro ter uma demanda, uma pressão da população, para depois ter uma resposta do Poder Municipal. E eu acho que, nesse caso, ao que parece, a Prefeitura a Secretaria já está relativamente atenta a isso e está buscando uma alternativa. Eu acho que o que fica assim, para a gente é o que o Peta colocou. Primeiro, assim, até onde a gente percebeu realmente nos debates aqui, nas conversas com alguns vereadores, parece que há um consenso de que o projeto é importante e tem que ser retomado com verba municipal. Tá? Então, parece que isso está relativamente tranquilo aqui. A questão que a gente sabe que tem todo um trâmite burocrático de aprovação, de prazos, e aí a questão vai dar tempo da Secretaria, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, o gabinete do prefeito encaminhar isso para aprovação da Câmara a tempo, né? Então, acho que essa é uma discussão assim, que a gente precisa fazer. Uma segunda questão, quer dizer, o volume, né, de dinheiro, ele vai estar baseado no quê? Qual é a referência, tá, desse recurso, né? Porque a gente falou, 1 milhão e pouco de reais, corresponde a 0,10% do orçamento da educação, daria para manter relativamente bem um projeto Mais Educação municipal. Quer dizer, estou citando esse exemplo para dizer o seguinte, como que vai ser essa referência, né? Vocês já estão pensando qual vai ser a base para definir isso? E lembrando que tem a inflação, quer dizer, como que esse mecanismo depois ele vai ser reajustado? Porque se repassar R$5.000 um ano, no ano seguinte R$5.000 já não vale mais R$5.000, vale menos. Então, como é que na minuta vocês estão pensando, né, esse mecanismo de reajustamento? Vai estar baseado no orçamento da educação? Como que vai ser isso? Eu acho que uma outra coisa importante também na minuta, né, e que acho que os estudantes aí colocaram, né, quer dizer, como que porque aqui eles tocaram muito no Grêmio, né, mas os estudantes também têm uma representação no Conselho de Escola, né, então como que essa minuta está sendo construída no sentido de que a escola, a comunidade escolar defina, né, a sua prioridade dentro do plano pedagógico. Acho que essa é uma outra questão, né, para não ficar atividades soltas, enfim, acho que essa questão é importante. E aí a quarta questão, né, se não houver tempo para definição disso, quer dizer, como que a Secretaria pensa, né, tem alguma medida emergencial que, do ponto de vista jurídico, poderia ser tomada para garantir, né? Porque quando a gente elaborou a ideia, Marighete, a gente deu uma olhada na lei do Conto Escola, e ali ele está colocado, né, que para atividades culturais, tá, obviamente que dentro do plano pedagógico, do plano político pedagógico da escola, quer dizer, os recursos eles poderiam ser gastos nisso, né? Então foi até por essa razão que a gente também viu que tinha ali uma brecha para utilizar a própria lei do Conto Escola como um mecanismo de aumento do repasse e de manutenção das atividades. Tá? Então, a gente não foi assim, só olhamos o Conto Escola e falou, esse é o meio. Não, eu acho que, eu não tenho certeza agora, mas eu acho que é o artigo 3º e o artigo 4º, se eu não me engano, da lei do Conto Escola. Eu não me lembro exatamente qual foi o artigo agora. Que a gente olhou que ali haveria um meio, né, um caminho ali, um atalho para que se aumentasse o repasse por ali. Então, assim, não havendo esse tempo, né, condições de que isso fosse aprovado até o final do ano, quer dizer, se a Secretaria tiver essa avaliação, como que ela pensa, então, em algum mecanismo de garantir isso para o ano que vem, né? Porque eu acho que algumas pessoas colocaram, realmente, assim, para a gente está sendo muito duro, assim, esse ano ficar sem o Conto Escola, né? Sem o Conto Escola, desculpa, sem o Mais Educação, né? Sem esse repasse, né? Enfim, tanto pela questão pedagógica, aí falando como pai, como mãe, né?
Quer dizer, a permanência da criança na escola por mais tempo permite, inclusive, que os pais possam trabalhar, tá? E deixar a criança num local seguro, né, onde ela vai estar sendo cuidada, enfim, vai estar sendo educada. Então, como que fica esse mecanismo aí, caso realmente não consiga... A gente espera que sim, tá? A gente vamos, enfim, trabalhar e ajudar nesse processo de fazer com que o projeto consiga ser aprovado esse ano, para no ano que vem a gente já ter esses recursos. Mas caso não consiga, como que vocês estão pensando, né? Que saída aí que vocês imaginariam? Acho que é isso. E aí, finalizando, queria agradecer novamente ao vereador Gustavo Peta, né, à Comissão de Educação, e aos vereadores com quem a gente tem conversado, aos pais aí com quem a gente também tem falado em algumas escolas, que têm dado apoio, que, de alguma forma, fizeram abaixo-assinado, enfim, procuraram, né, os vereadores de seus bairros para conversar, para falar da importância do projeto, né? Então, deixar aqui o nosso agradecimento nesse sentido. Ótimo, Renato. Agradeço aí pela contribuição e passo agora já para o professor Luiz, que representa aqui a Secretaria Municipal de Educação. Bom, são várias questões, né? Então eu vou tentar, vou ver se eu consigo que não escape nenhuma. Eu vou começar respondendo o professor do Padre Silva. O professor coloca se haverá garantia de repasse do recurso. Então, professor, eu vou começar pelo senhor para dizer o seguinte: a nossa opção pela construção de uma lei específica para esse repasse é justamente para isso, né? Porque se tem um programa que acho que hoje a gente tem poucas críticas e que extrapola, inclusive, a questão de governos, é o Conto Escola, justamente porque a gente tem uma garantia desses recursos através de leis e regulamentações. E eu acho que um programa dessa envergadura, ele precisa também ser construído assim, né? Então, acho que, a partir do momento que a gente tenha um processo de, né, regulamentação construído, de legislação municipal construída, fica como uma marca para o município, e eu acho que isso garante a distribuição dos recursos, né? As escolas o impacto que as escolas sofreram, por exemplo, nos últimos tempos, em função da queda de arrecadação, foi muito menor em função da gente ter o Conto Escola como um programa regulado por lei, né? Porque os recursos têm que ir para lá, dentro do cronograma que está descrito em lei, nos percentuais descrito em lei. Então, isso é uma garantia, né? Claro que a gente acaba tendo dificuldades, mas esses recursos acabam sendo garantidos para a escola. As regras são claras, qualquer cidadão pode saber como é que se calcula, há transparência no processo, isso depois tem que ser prestado contas, também há transparência em relação à prestação de contas disso, e mais, a regra hoje em relação ao Conto Escola possibilita que, e aí vou aproveitar para responder aos estudantes que levantaram a questão da participação dos grêmios, a maneira como esse recurso chega na escola hoje possibilita, inclusive, que a comunidade escolar toda, não só os estudantes, mas a comunidade toda participe da definição do gasto. Então, primeiro, a comunidade sabe quanto a escola recebeu no trimestre. A comunidade pode discutir um plano para aplicar, quais são as prioridades, e depois a comunidade vai olhar para ver se foi gasto realmente de acordo com aqueles critérios que ela definiu de prioridade. Então, acho que isso é muito importante em relação à questão da transparência. Então, quando a gente está falando da construção de um programa de mais educação municipal, com base na construção de um processo legal, é para garantir esse mecanismo, para que a gente não tenha uma perspectiva de descontinuidade disso, né? Então, queria aproveitar para falar disso. E aí, aproveito para responder um pouco o que o Renato coloca. Renato, o Conto Escola, a gente pode fazer a distribuição do recurso, né, pelo Conto Escola, você tem razão, o artigo 4º possibilita. Só que acontece o seguinte, eu não tenho, porque como o Conto Escola ele versa sobre aspectos diversos desse uso, uma vez repassado o recurso, eu não tenho depois como ter controle de se o recurso foi usado.
Uma vez o recurso na escola, eu não consigo controlar se o recurso foi usado para esse fim ou não. Porque o que acontece? É o que eu acabei de falar. A lógica básica do conto escola é autonomia para a definição do gasto. Então, se eu aportar, por exemplo, sei lá, R$8.000 para cada escola de ensino fundamental agora e dizer, olha, é para vocês gastarem com ações voltadas a mais educação, eu não tenho como depois garantir que isso foi feito assim, porque eu preciso pressupor, porque a lei assim diz, que aquela comunidade pode discutir e resolver que não quer gastar dessa forma. O recurso chegou lá, ela pode resolver, não. Nossa prioridade é fazer outra coisa com isso, né? Então, a perspectiva da construção de um programa específico é porque aí você também teria uma autonomia da escola para definir as suas ações, mas aí dentro de um determinado escopo, que é também amplo, mas mais fechado que o conto escola. Então, garantiria para nós uma identidade, né? Garantiria uma identidade. Então, a gente... O repasse dos recursos, só para vocês terem uma ideia, na minuta que a gente... Lógico que isso é uma minuta, está no âmbito da Secretaria de Educação, já respondendo também em relação aos prazos, a gente conclui isso agora, e a nossa expectativa é que a lei esteja o processo todo finalizado, promulgação e regulamentação esse ano, porque nós precisamos que... A nossa expectativa é que em 2020 esses recursos comecem a ser repassados. Se a gente, então, precisa, inclusive, construir, fazer previsão disso, inclusive no orçamento. Aí eu vou pedir desculpa, essa parte é que eu entendo menos, mas eu imagino que a gente precisa construir isso no orçamento. Mas o programa ele é previsto para recuperação de aprendizagem, experimentação e investigação científica, cultura de paz e artes, esporte e lazer, cultura digital, educação econômica, comunicação e uso de mídias, que aí entra a questão que a senhora coloca, né, da informática, meio ambiente, direitos humanos, que é uma questão hoje para nós fundamental, né, direitos da criança e do adolescente, promoção de práticas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, que é o bullying, que a gente vem atacando, mas a ideia é possibilitar os recursos também para isso. Práticas de prevenção aos agravos à saúde, promoção de saúde, de alimentação saudável e educação nutricional. Então, o programa, esse recurso, atenderia ações de formação da comunidade escolar nesse âmbito, né? Hoje eu posso repassar recursos para isso, né? Então, como hoje a gente pode, inclusive, através do Conto Escola, contratar, por exemplo, palestrante. Isso pode ser feito, mas eu não tenho como garantir que isso seria feito se o recurso fosse repassado. Então, essa é uma questão importante das questões colocadas, né? Então, os meninos da UCES, e eu queria aproveitar para falar que é muito bom ver o pessoal, né, de união de entidade de estudantes aqui, acho que, sobretudo, a gente que participou na juventude, movimento estudantil, né, ver a molecada voltando à militância na área do movimento estudantil é bastante importante. Eu acho que é um momento importante para isso, a gente fica muito feliz, inclusive. Quando ele fala da questão do envolvimento dos alunos, que a Secretaria tem tomado ações sem discutir com os alunos, a gente tem feito isso em discussão com os colegiados, inclusive aqueles onde os alunos têm representação. E acho que a melhor maneira de garantir que os alunos nas escolas, né, o Grêmio, inclusive, pudesse discutir o uso desses recursos é através de um programa onde o processo de discussão fosse assim, o Conselho tivesse que discutir um plano de aplicação, aplicar e depois prestar conta disso, acho que é o processo mais democrático. Aí você coloca como a gente vem pensando os critérios, muito parecidos com o Conto Escola. Então, a ideia é definir critérios por per capita, porque eu acho que hoje é o mais democrático, numa regra muito parecida com o Conto Escola, de maneira que as escolas maiores receberiam um montante de recursos maior e
teriam também maior perspectiva de aplicação dos recursos. Sobre a questão da educação integral, a escola de tempo integral. Foi uma questão no primeiro bloco que eu ia falar, esqueci. É bom lembrar que o Mais Educação não é educação integral, não é escola de educação integral. A gente não pode, não consideramos escolas, mas foi uma ação do governo federal para fomentar essa perspectiva. Então, é importante frisar isso, né? Para construir o paradigma do aumento da permanência. Então, você começa com essas ações de contraturno na perspectiva de construir uma escola com tempo de permanência maior. Para as escolas de turno de tempo parcial, escolas de meio período, como todo mundo fala, isso é feito no contraturno e também atividades aos finais de semana, porque é bom lembrar também, por exemplo, a atividade de fanfarra, muitas vezes usa-se esse mesmo recurso e a atividade é lá no sábado, não é nem no contraturno. Né? Então, o prejuízo também se dá para essas ações. Agora, na escola que já tem tempo integral, já tem um turno único de mais de 7 horas, isso enriquece o currículo, porque você pode ter os oficineiros complementando a ação daqueles professores que já estão desenvolvendo as suas disciplinas dentro da escola, assim que a gente imagina, porque, de fato, não dá para criar um turno ou outro, porque esses alunos já estão lá em tempo ampliado, né? Eu acho que eu respondi a todas as... Acho que eu respondi a quase todas as questões. E só em relação ao Fundeb, que o Renato pondera na fala dele, está em debate, porque nós precisamos ter uma nova lei, está em debate, inclusive, uma lei de um fundo permanente, mas há movimentos que discutem duas coisas que eu acho que são bem perigosas e acho que é bom falar isso aqui para a população ficar atenta. Primeiro, a retirada das creches do Fundeb, o que é gravíssimo para todos nós, sobretudo para os municípios. Isso criaria um problema gigantesco, né? Essa é a primeira questão. E a segunda questão, a criação da desvinculação dos recursos orçamentários para estados e municípios também. Hoje, para a população saber, da receita nós temos que gastar 25% no mínimo em educação, né? Há um movimento grande dessa desvinculação, né? E isso é grave porque a educação custa caro, né? Precisa investir, né? Precisa ter recurso, e a garantia de recurso em relação à arrecadação ela é fundamental. Então, acho que é bom a gente também ficar atento a isso, porque não é uma coisa menor que está em debate, não. No mais, queria agradecer, dizer que a gente está à disposição da Comissão de Educação da Câmara e de quem mais quiser discutir. E a expectativa, de novo, para finalizar, é que a gente tenha esse projeto, esse programa, né, ainda aprovado ainda esse ano, para que a gente comece a distribuir os recursos já no ano de 2020. Obrigado a todos. Eu vou... Ô, Nelson. O vereador Gustavo, quando tem mudança de governo, a gente sabe que às vezes pode mudar as coisas. Sim. Se virar lei, ela permanece? O que acontece? Se virar lei, o governo seguinte é obrigado a obedecer. É evidente que, como tudo, em qualquer âmbito, qualquer ente, se o governo, por acaso, quiser modificar a lei e tiver força para modificar a lei, aí é uma outra questão. Mas, realmente, a garantia em lei fortalece muito mais o programa. Fica muito mais difícil a sua descontinuidade diante de uma legislação aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito. Eu fiz essa pergunta porque nós temos um projeto que, quando mudou o governo, ele tirou vários benefícios que esse projeto tinha em relação à condução, a ônibus. Não era lei. Sim. Mas quando é só um programa assim, mais do governo, é mais frágil do ponto de vista da sua continuidade, porque o outro governo assume e pode
numa medida administrativa, modificar o programa ou até extinguir o programa. Quando é lei, não. Sim, porque aí a gente fica preocupado se começa o ano que vem. Depois nós sabemos que tem eleição no fim do ano, claro. E tem mudanças e a gente não Por quer isso que eu acho pare. Nelson, o que eu acho é o seguinte, acho que a reunião foi positiva em que sentido? Primeiro, nós ouvimos aqui por parte da Secretaria uma decisão da Secretaria em retomar o programa a partir das suas próprias forças. Acho que isso é o grande anúncio que nós tivemos aqui, é uma grande vitória, né? Porque essas conversas, nós estávamos até tendo algumas conversas bilaterais, nós sabíamos da vontade, mas aqui, no âmbito da comissão, é a primeira vez que nós ouvimos por parte da Secretaria um anúncio oficial da continuidade do programa a partir de forças próprias e dos caminhos que a Secretaria está tomando para isso. O que nós vamos agora é continuar acompanhando o trabalho da Secretaria para que o projeto chegue o quanto antes aqui, e aí, quando o projeto vir para casa, nós, com certeza, mesmo fazendo andar o projeto de modo rápido, nós vamos fazer um novo debate para ouvir se há necessidade de alguma emenda, alguma mudança. Mas eu tenho muita convicção de que, se isso ocorrer, vai ser uma coisa bem pontual, porque o projeto já existiu, né? Então, as bases do projeto, o respeito à autonomia da escola, os conceitos, as áreas de conhecimento, a ideia de ser no contraturno escolar, tudo isso já foi um objeto de experiência prática por parte da comunidade escolar. Então, o projeto já vai chegar com um desenho muito próximo do ideal, ou até do ideal, entendeu? E aí a gente trabalha aqui na Câmara para aprovar o quanto antes. Então, acho que esse vai ser o nosso esforço permanente agora de acompanhar os passos no âmbito da Prefeitura. E chegando aqui na casa, eu, em conjunto com outros vereadores, nós vamos trabalhar para que o projeto seja aprovado o quanto antes. O que eu vou fazer também, professor Luiz, é o seguinte, eu vou procurar fazer um contato aqui da Câmara com alguém que tenha conhecimento de orçamento no âmbito da Secretaria de Educação, para saber se na proposta orçamentária que virá para ser votada aqui, já há uma rubrica que possa ser utilizada para o eventual programa. Entendeu, Niraldo? Para a gente trabalhar isso, para a gente não ter nenhum problema, porque, às vezes, você aprova um projeto aqui no final do ano e você não consegue aplicar no ano seguinte, porque não há uma rubrica orçamentária possível para utilizar naquele programa. Aí você só fica podendo desenvolver o projeto para o outro ano, né? E a gente poderia perder, nesse sentido, o ano. Então, vamos tabelar isso paralelamente para não ter nenhum problema nesse sentido. E quero, então, encerrando, já que a gente teve aqui, por parte de algumas falas da plateia, do próprio Renato e do Luiz, eu fiquei aqui com uma ideia, e depois quero fazer o convite à Secretaria de Educação, para que a gente faça um debate no âmbito da comissão sobre os impactos desses cortes, desses contingenciamentos no âmbito do governo federal na cidade de Campinas, né? Acho que é muito importante a gente ter um debate específico sobre isso, para revelar para o conjunto da população o que está ocorrendo, né? Porque eu muitas vezes sou, inclusive, crítico ao governo municipal por um determinado aspecto, mas a gente tem que ser muito honesto em revelar e mostrar os dados. Se há problemas por conta dos cortes e do contingenciamento feito no âmbito do Ministério da Educação, isso precisa ser revelado para a cidade. Nós precisamos mostrar as consequências desses cortes, no programa de alfabetização, na educação infantil, no Mais Educação, em tantos outros programas que nós tínhamos por parte do governo federal em parceria com o governo municipal, que estão ameaçados diante dessa política que nós criticamos muito em relação à educação no nosso país. Então, fica aqui já esse convite público, depois a gente vai ver a data, tudo, para a gente poder debater isso, porque, e aí encerrando, o que o Luiz falou é verdade, o ministro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, defende publicamente, junto com a sua representação no Congresso Nacional, o fim das vinculações orçamentárias.
não só para a educação, como para a saúde. Isso eu não estou dizendo aqui como uma especulação ou como uma possibilidade. O atual ministro da Economia defende abertamente, publicamente, que não haja mais nenhum tipo de vinculação, nem no âmbito do município, nem do Estado, nem da União Federal. O que significaria que a Prefeitura não teria mais obrigação de gastar os 25% constitucionais em educação, e, respectivamente, o Estado e a União Federal. A gente sabe o estrago que isso vai causar para a educação pública, não só em Campinas, como no Brasil como um todo. Então, é muito importante a gente discutir isso para poder esclarecer a população das ameaças e dos perigos que estão em jogo para a educação pública no próximo período. Tá certo, gente? Queria agradecer a presença de todos, em especial do Renato, do professor Luiz, de todos que estiveram aqui presentes conosco, e a gente, dessa forma, encerra a nossa reunião ordinária da Comissão de Educação e Esporte com esse debate muito produtivo nessa tarde da segunda-feira. Muito obrigado. Como vocês acompanharam, encerrou agora a reunião da Comissão de Educação e Esporte, que é presidida pelo vereador Gustavo Peta, vereador que já está aqui do meu lado para fazer um balanço, né, vereador? Como que foi essa reunião? Na primeira parte, aí vários projetos aprovados. Isso, foi muito importante, aprovamos cerca de 30 projetos de vários vereadores relacionados a programas educacionais, a nomeação também de ruas e de unidades da Prefeitura Municipal de Campinas, do Poder Público, de calendário oficial da cidade. Então foram vários projetos aprovados num primeiro momento. E no segundo momento, um debate muito importante sobre o programa Mais Educação e Cultura nas escolas. Para o pessoal de casa entender melhor, o que é esse projeto Mais Educação nas escolas? Esse projeto já existiu aqui na cidade de Campinas a partir de um convênio do governo federal. De modo bem resumido, é um projeto que complementa a grade curricular das escolas com oficinas no contraturno escolar, tanto de reforço escolar, aquelas famosas aulas de reforço, a própria escola oferece, aula de música, de atividades esportivas e recreativas, aulas de oficinas relacionadas à comunicação, às novas mídias, tudo isso na própria escola, no contraturno. O estudante estuda de manhã, à tarde ele pode ir para a escola ter acesso a essas oficinas. E esse programa acabou, o governo federal encerrou as atividades desse programa. Então nós estamos discutindo como o município passa a ter um programa próprio para financiar essas atividades nas escolas municipais. E o que nós observamos aqui no debate é que é um grande consenso sobre isso, e a própria Secretaria Municipal de Educação dizendo que o projeto já está em fase final de elaboração no âmbito da Prefeitura e será enviado para a Câmara ainda esse ano para que nós possamos aprovar para ter funcionamento a partir do ano que vem. E a participação do secretário e da própria população que está aí ativamente nas escolas é muito importante neste momento. Claro, nós tivemos aqui a presença de professores, de pais de alunos, de estudantes, de toda a comunidade escolar representada da cidade, além das autoridades públicas que representam a Secretaria Municipal de Educação. E o senhor vai continuar acompanhando esse projeto até que ele chegue aqui? Isso, agora é continuar, é exigir da Prefeitura que ela envie realmente esse ano, para que quando chegar aqui na Câmara a gente possa, de modo célere, rápido, aprovar o projeto para que ele possa funcionar a partir de 2020. Isso em todas as escolas municipais? Em todas as escolas municipais. Ok, vereador, muito obrigada aqui por falar com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Bom, então, como você de casa já viu, a reunião encerrou agora, então a gente fica por aqui, mas você pode continuar aí vendo a nossa programação normal. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Tchau! TV Câmara, Campinas.